A gente vai falar de um acidente grave, inclusive, informações ao vivo. O que aconteceu é o seguinte, uma racha, né, que são aquelas corridas não autorizadas que podem terminar em morte, foi exatamente o que aconteceu com o industriário nesse fim de semana. Quem vai trazer as informações para a gente agora ao vivo é o Bruno Fonseca. Olá, Bruno, muito bom dia para você. Esse caso impressiona porque a vítima acabou filmando a própria morte, né? Conta os detalhes para a gente. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a você que nos assiste em toda Manaus e nos municípios do interior do Amazonas. 6h15 já, né, Adri? Segunda-feira começando aí com notícia bem triste. Um industriário identificado como Júlio Oliveira Sampaio, de 24 anos, ele dirigia o carro dele, um Honda Civic. E ele estava fazendo aí, segundo informações da própria polícia, ele estava realizando um suposto racha no quilômetro 6 da rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus ao município do Iranduba, que fica na região metropolitana aqui da capital. Ele estava filmando, como você muito bem disse ali, o momento em que ele estava ultrapassando um carro, um veículo, e o velocímetro saía de 70 e foi para 129 km por hora, Adri. Ele, então, nesse momento em que ele ultrapassa o veículo, ele perde o controle do carro em que ele dirigia e acaba saindo da pista e batendo numa árvore com toda aquela velocidade. Esse industriário, infelizmente, aí não resistiu e acabou morrendo ali mesmo no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e foi ali preciso fazer a retirada do corpo do industriário de dentro do veículo, porque a parte inferior ali do corpo dele ficou presa, teve que fazer todo ali um trabalho, um serviço para fazer a retirada, e foi o próprio Corpo de Bombeiros que encontrou esse vídeo no celular de Júlio. Ele, infelizmente, aí acabou filmando a própria morte nesse sábado aí, na noite de sábado, né? Esse suposto racha, algo que, infelizmente, as pessoas ainda, né, cometem esse ato aqui na cidade e também no interior do estado do Amazonas. Agora a gente vem aqui para Manaus e vai falar sobre um assassinato que aconteceu na noite desse domingo no bairro Campos Sales, onde um homem identificado como Rackson Jean Barros, de 29 anos, foi aí morto a tiros. Ele caminhava pelo beco Bela Vista, na Travessa 5 do Campos Sales, quando foi surpreendido pelo assassino e acabou aí levando 2 tiros pelo corpo. Ele morreu na hora. Ele trabalhava como ajudante de pedreiro aqui na cidade de Manaus, e quando a polícia foi fazer ali toda a investigação para saber qual seria ali o real motivo, se as pessoas conheciam esse ajudante de pedreiro, a lei do silêncio permaneceu no local e ninguém quis falar sobre esse assunto. Por enquanto são essas informações que nós temos aqui direto do Instituto Médico Legal. Dri, eu volto com você no estúdio. Boa Do Código de segunda-feira para Trânsito. você e uma excelente semana. Até mais. Ok, Bruno, muito obrigada pelas informações. Eu vou voltar a falar sobre essa situação do racha, né, que foi constatado pela polícia na rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Essa é uma imagem impressionante, porque o industriário acaba filmando a própria morte. Aí você observa no vídeo que a velocidade estava a 70 km por hora, e para ultrapassar o veículo ele vai acelerando, 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 e chegar ali a 125 quilômetros. Quando ele ultrapassa, e ele está com o celular provavelmente na mão, olha, mais de 127 no momento do acidente. O carro que ele ultrapassou, com certeza deve ter acelerado bastante também, e acabou tocando. Pela velocidade de ambos, a morte foi inevitável, o acidente foi fatal, porque ele perdeu o controle. A gente bem sabe que um carro em alta velocidade, qualquer coisinha faz perder a velocidade, pode causar um acidente grave, como foi que aconteceu. Então, quando chegou a 127 km por hora, que é uma velocidade altíssima, proibida de acordo com o Código de Trânsito, ele acabou se desequilibrando nesse momento e acabou colidindo com uma árvore e morreu na hora. Foi preciso o Corpo de Bombeiros para tirar o corpo. Eu não consigo entender esse tipo de prática. Muita gente alega que é a adrenalina, a emoção de estar ali, mas é algo extremamente perigoso. Além da questão da velocidade altíssima, que já é uma infração de trânsito, tem também, de acordo com o Código de Trânsito, a Lei 12.000, lembra que o número é 12.000.
12.971 de 2014. Essa lei, ela proíbe esse tipo de prática porque coloca em risco a vida do condutor e de demais pessoas. Inclusive, a pena pode ser de 5 a 10 anos de prisão, mas infelizmente é algo muito comum. A gente vê esse tipo de prática na área do Tarumã, aqui em Manaus. A gente vê esse tipo de prática na Avenida das Torres e a Avenida das Flores, que é uma extensão das Torres. É muito comum que ainda aconteça na rodovia. Existe esse tipo de corrida legalizada. E é importante, inclusive aí próximo onde ele morreu, nessa área aí do Iranduba, tem uma área que acontece esse tipo de corrida. Às vezes também na área do Sambódromo é realizada legalmente. O problema é realizar sem nenhum tipo de segurança, colocando em risco outras pessoas que poderiam estar na rodovia nesse horário e, infelizmente, acabou acontecendo uma tragédia. E é um jovem, um homem jovem, trabalhador. E eu imagino a situação da família, porque muito tem essa questão de especulação, de dizer de acordo com testemunhas, de acordo com a polícia, e a família não quer acreditar quando há só a informação de terceiros. Mas nesse caso há uma prova, é algo impressionante, porque ele acabou filmando a própria morte. E o vídeo é muito claro, quando mostra aí o velocímetro a 127 km por hora, quando aconteceu essa colisão e ele acabou perdendo o controle do veículo e morreu na hora. Felizmente, é uma notícia que a gente precisa dar hoje, que sirva de exemplo. A gente lamenta pela família desse jovem e que sirva de exemplo para que outras pessoas que têm esse hábito pense várias vezes antes de acelerar tanto, antes de fazer esse tipo de brincadeira que pode acabar tragicamente desse jeito.